Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre um tema muito recorrente ultimamente: reciclagem. Ai, Juliana, você vai falar sobre lixeiras coloridas? Não. Vamos ver uma outra abordagem desse tema. O que é reciclar? Reciclo. O que é reciclo? Vamos buscar a etimologia da palavra, a origem da palavra. Re é de novo, mais uma vez. E ciclo é ciclar. Qual que é a forma de um ciclo? Se a gente for representar isso de uma forma simbólica, qual que seria a forma de um círculo, de um ciclo? Já respondi até. É um círculo, né? Onde você tem um processo, você tem um outro processo, até chegar na origem do outro processo. É um sistema fechado, né? Na fábrica, por exemplo, você retira o petróleo, você processa o petróleo, você faz um item de plástico e você recicla, você derrete e faz um novo item de plástico, né? Você volta no ciclo. O que não tem no ciclo? Não tem fora. Não tem fora do ciclo, não tem nenhuma setinha que vira para lá. Ah, mas tem liberação de gás carbônico, a fábrica tem liberação de gás carbônico na atmosfera. Beleza, o gás carbônico aqui, ó, CO2, ele sai, mas ele entra num outro ciclo, que é a árvore. A árvore, ela é um ciclo, ó. Ela é um ciclo, que ela pega CO2 e solta O2. Então, o rejeito, vamos dizer, de um ciclo cai em outro ciclo. Não existe dentro e fora. Não existe fora. O planeta inteiro é um ciclo. Quais são os ciclos que a gente tem? Pensa aí na sua cabeça. Qual o ciclo que você lembra? As estações do ano são um ciclo. O sistema solar gira em torno do mesmo eixo, é um ciclo. O ciclo menstrual nas mulheres. Que mais? O ciclo do carbono e oxigênio nas plantas. O ciclo da adubação, né? Imagina uma árvore. O macaquinho sobe lá, come a fruta da árvore, defeca, as fezes dele, a minhoca vai processar e a árvore vai absorver as fezes do macaco em forma de adubo e vai mandar para as folhas, vai mandar para a copa para produzir novas frutas. Então, a fruta alimenta o macaco, que defeca e alimenta a árvore, que produz fruta e alimenta o macaco de novo. Isso é um ciclo. A natureza, ela é feita de ciclos. A natureza se move em forma de ciclos. Só que tem uma coisa muito interessante. Quando a gente fala em forma, a gente dá um símbolo para reciclar, para o ciclo. A gente dá uma forma para o ciclo, né? Só que se você pegar esse ciclo e virar assim, ele não é um círculo, ele é uma espiral. Por quê? O mesmo IP da praça flore todo ano na mesma época, do mesmo jeito. Será que é do mesmo jeito? O ano passado, aquele IP floriu. Será que esse ano a floração dele vai ser exatamente a mesma? O IP desse ano não é o mesmo IP do ano passado, porque esse ano ele pode ter crescido 20 centímetros na ponta de cada galho. Se for uma árvore muito grande, você não vai nem perceber que ele cresceu. Então, o ciclo, ele é na verdade uma espiral, porque existe uma evolução, existe um crescimento dentro do próprio ciclo. Agora vamos lá. O ser humano inventou
que a produção seria assim. Produz, vou pegar uma linha aqui. Produz, usa e descarta. O ser humano inventou que a produção seria assim. Eu pego um recurso natural, vamos dizer, usei o exemplo do petróleo. Pego um recurso natural, como o petróleo, por exemplo, produzo, uso e descarto. E aqui eu gero o que, gente? Na outra ponta da linha. Eu gero exatamente lixo. Aqui existe lixo? Não. Aqui existe lixo? Não. No planeta inteiro, planeta é um ciclo. O planeta não existe lixo. O resíduo de um é o produto do outro. E nós, seres humanos, principalmente depois da Revolução Industrial, achamos que o consumo é linear. A gente resolveu criar um processo novo. Só que isso gerou um grande problema. Como que a gente vai lidar com esse lixo? Como que esse lixo vai ser consumido? Como que esse lixo vai ser recolocado no sistema? Não é. E por isso que a gente está tendo tantos problemas ambientais. Um dos motivos é o lixo. Porque o lixo, ele é produto parado. Ele tem que entrar no sistema de novo. E reciclar nada mais é do que você pegar esse lixo, que na verdade é resíduo ou subproduto, e você jogar no sistema de novo. Em algum ponto do sistema, você volta ele para esse ciclo. Você recicla. Você volta no ciclo de novo. Gente, e qual é o grande problema? Qual é o grande problema de tudo isso? O grande problema não, qual é a raiz desse problema? Porque quando a gente quer acabar com uma erva daninha no jardim, por exemplo, você tem que fazer o quê? Podar a pontinha da folha? Você pega ela aqui, ó. Tem uma plantinha, que é uma erva daninha. Você corta a pontinha da folha dela? Não. Se você cortar a folhinha, é capaz de você dar mais força para ela crescer. Você tem que arrancar a raiz. Você puxa ela inteira pela raiz. Se você não chegar na raiz, você não corta o problema. E qual é a raiz do problema da reciclagem, a raiz do problema do lixo na humanidade? Alguém sabe? Vou falar para vocês. O sistema de produção? Não. O grande problema de tudo isso aqui chama orgulho. Nossa, Juliana, como assim? É orgulho. O problema da natureza não está na natureza. Está aqui, ó, no coração do ser humano, na alma do ser humano. O que é o orgulho, né? O que quer dizer o orgulho? O orgulho, ele pode ser representado em duas frases. Eu sou o melhor ou eu sou o pior. Porque o orgulho, tudo na vida tem polaridades, né? O orgulho também. Ou eu posso me achar muito melhor do que os outros, ou eu posso me achar pior do que os outros. De qualquer uma dessas duas polaridades, isso é orgulho, certo? O orgulho é um instinto da alma humana. Tá? O orgulho, ele pode ser bem usado, né? Nossa, tô orgulhosa de um trabalho que eu fiz, eu tô orgulhosa de como eu lidei com aquela situação. É um reconhecimento, né, de um bom trabalho, é um reconhecimento de uma coisa legal que eu fiz, que aconteceu. E o orgulho mal usado, ele é uma dessas duas frases. Ou eu sou melhor do que o resto, ou eu sou pior do que o resto.
E nesse caso aqui, quando a gente bolou um sistema linear de consumo, a gente achou que a gente era melhor do que o resto. A gente achou que a humanidade é melhor do que as plantas. Cachorro chegou. A gente achou que o ser humano era melhor do que as plantas, que o ser humano era melhor do que os rios, que o ser humano ele é melhor do que todo o planeta inteiro. O planeta inteiro está aqui para servir o ser humano. Peraí, calma. Uma árvore está aqui para servir o ser humano? Sim, ela nos dá oxigênio, ela nos dá fruta, ela nos dá sombra, mas tudo tem uma contrapartida. Eu tenho que proteger essa árvore também. Eu tenho que reconhecer o que existe de bom nessa árvore. Eu tenho que respeitar o ser vivo que ela é. Eu tenho que respeitar o equilíbrio que existe na natureza. Eu tenho que respeitar a natureza como um todo. Os gregos, e gente, agora eu não lembro se era grego ou romano, acho que era grego. Os gregos chamavam a natureza de Gaia. Gaia era uma deusa. Ela era uma mãe, é a mãe natureza. E o que a mãe natureza está fazendo agora com a gente, com as crises climáticas? Ah, tá botando a gente de castigo. Mãe é uma fofura, mãe é boazinha, mãe é paciente. Só que chega uma hora que ela fala, pode parar com tudo isso, vai arrumar seu quarto agora, vai ficar sem mesada. Pronto. É a mãe natureza dando pito nos adolescentes que não sabe se organizar, que não sabe respeitar o ambiente que vive, seja o quarto, seja o planeta. A gente não está colocando ordem nas coisas, a gente não respeita o mundo que a gente vive. A gente polui, eu digo a humanidade, tá, gente? A gente polui, a gente joga lixo em qualquer lugar, a gente mata, né? Por quê? Porque existe o tal do orgulho. O ser humano, ele gira em torno do próprio umbigo, achando que o meu umbigo é melhor do que o umbigo do outro. O que a gente tem que fazer é dar um passo atrás e olhar a natureza como um todo. Nós fazemos parte da natureza. Nós temos que proteger a natureza. Nós temos que viver em harmonia com a natureza. Esse respeito que tem que ser resgatado. E eu só vou resgatar esse respeito quando eu olhar diretamente para esse orgulho. Para esse orgulho que o ser humano sente de se achar melhor do que os outros. Melhor do que as plantas, melhor do que os animais. Quando a gente começa a estudar, cara, o ser humano é só mais um animal nesse planeta. Um animal que pensa e que faz bastante bagunça, mas é só mais um animal. Quando a gente olha o olhar do ecossistema, né, da natureza, quando a gente vê espiritualmente falando é outra conversa. Mas aqui eu estou falando de natureza. E o que atrapalha muito é o orgulho. O problema, toda a catástrofe ambiental, ela acontece por conta do orgulho. Um dos motivos, né? E como que a gente faz para tratar o problema de reciclagem, o problema de consumo, o problema do lixo? Como que a gente faz? Olha para dentro da alma humana, olha para dentro. Corrige em mim, eu corrijo em mim esse orgulho. Eu olho para o respeito que eu estou colocando no mundo. Tem que usar as lixeiras coloridas? Tem que usar a lixeira colorida. Tem que trabalhar com economia circular? Sim, tem que trabalhar com isso. A gente atua no físico, né, no que está acontecendo agora, mas a gente atua também na raiz do problema, que é aqui, ó, a alma humana.
Trabalho com o meio ambiente, com sustentabilidade, tem tudo a ver com espiritualidade. Um beijo para vocês, até mais.